Estão sabendo do aniversário da igreja, né? Sábado que vem, dia 24, 20 horas, vamos estar aí comemorando mais um ano da Igreja Unção de Vida, né? Para a glória do Senhor, o nosso Deus. Espero que vocês saiam daqui mais uma vez no sábado, assim como em todos os dias, glorificando e bendizendo ao Senhor pelos milagres que Deus está fazendo na vida da igreja. Amém? Nós estamos vivendo momentos lindos, irmãos, da presença de Deus, do Espírito Santo, né, da entrega dos corações ao Senhor. Estamos vivendo tempos lindos na igreja. Deus está restaurando os nossos corações, está restaurando a vida da igreja, porque a igreja, ela é viva, amém? Ela é eficaz, porque aquilo que o Senhor faz na vida da igreja é uma coisa sobrenatural. Aqui acontece cura, libertação, salvação, restauração de casamentos, na vida financeira, em diversas áreas da nossa vida, né? Cura do nosso interior, a cura da carne, de doenças, de enfermidades, mas Deus continua operando de uma forma muito linda e a misericórdia dele tem nos alcançado. Eu tenho testemunhado a presença de Deus esses dias, né, sobre a vida da igreja. Como eu posso dizer? Deus é um Deus que provê. E provê no momento em que nós mais precisamos, em que nós mais realmente estamos ali clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, nós precisamos. Não tenha medo. Deus tem uma resposta para a sua vida, Deus tem uma saída para o seu problema, Deus tem solução para as coisas que você não consegue resolver. Não tenha medo, guarda o teu coração na presença do Senhor, fica firme na presença dEle, que quando você menos esperar, você vai ver o Senhor entrando em providência sobre a sua vida, e isso que está contra você, cair por terra diante dos seus olhos, porque Ele é o Senhor, e porque Ele te ama. Amém, querido? Eu queria ler com você o Salmo 51, o versículo 10, ao versículo de número 12, que é o tema dessa noite, amém? O tema é: não retire de mim o teu espírito, né? O pedido de Davi ao Senhor. Vamos entender esse mistério aqui hoje, nessa noite. E espero que você, né, fixe essa palavra no teu coração, porque ela será um grande escudo de fé na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim, verso 10. É do 10 ao 12, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você pode repetir esse versículo? Eu vou falar e você repete aí. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o seu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Ou, em algumas traduções, um espírito voluntário. Amém? Você pode dizer glória a Deus. Você pode colocar a mão no seu coração, já que você leu esse versículo, e fazer uma oração agora ao Senhor, dizendo: Deus, fala comigo através dessa palavra poderosa, santa, verdadeira e fiel, porque eu preciso te ouvir. Amém? Ore ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Tu és santo, tu és poderoso, tu és um Deus maravilhoso. Espírito Santo, venha, Senhor, falar aos nossos corações, através do teu poder e da tua graça. Manifesta em nós o teu amor, Senhor, e que a tua palavra faça o efeito soberano sobre a vida de todas as pessoas que ouvirem esta palavra, esta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplaude e diga glória a Deus. Diga: louvado seja o nome do Senhor.
para sempre seja louvado. Amém, querido? Muitas vezes nós vamos ficar olhando para esse versículo e perguntando assim: por que Davi está escrevendo neste salmo: cria em mim um coração puro, renova um espírito inabalável, não afaste a tua presença de mim, não retires o teu espírito de mim? O que está acontecendo na vida de Davi nesse momento? Eu quero trazer a lembrança aqui, porque Davi é muito conhecido aí, principalmente as crianças cantam um louvor lá, que fala sobre o rei Davi, né? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi, né? Então, Davi ele tem a fama por causa daquela batalha que ele enfrentou um gigante, um homem de mais de 2,90 m de altura, e ele o derrotou. Não é verdade? Mas vamos entender isso, o que está acontecendo aqui na vida de Davi. Em primeiro lugar, eu quero que você abra a Bíblia lá em Samuel, capítulo de número 16, no verso de número 13. 2 Samuel, é primeira mesmo, 1 Samuel 16, 13. Não acha antes de mim, tá? Tem uma coisa importante para nós primeiros entendermos aqui sobre isso. 16, 13. Diz assim, quem achou, diga glória a Deus aí. Olha só. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Diga glória a Deus por isso. Esse foi o momento da unção sobre a vida de Davi. Deus dá uma ordem para Samuel, para que ele vá até a casa de Davi, onde, nem ele sabia que iria ungir a Davi. Mas Deus deu a ordem: olha, vai até a casa de Jessé. Lá eu vou te mostrar a quem você deve ungir. A princípio, Samuel até ele ficou um tanto assim, porque ele chegou e viu, a beleza de um dos irmãos de Davi, e falou: certamente é esse. E Deus disse para Samuel: Samuel, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração do homem, eu sondo a alma do homem, não é esse. E passaram os 7 irmãos, e não eram. Então Samuel chegou para Jessé e disse: por acaso você tem mais algum filho? E Jessé disse para ele: tenho sim, é o mais novo, ele está cuidando do rebanho, está cuidando das ovelhas. Parece que o único que trabalhava na casa era Davi, né? Ele está trabalhando, e o resto em casa, ele trabalhando, amém? Então, falou assim: então nós não vamos sentar nessa mesa, não vamos comer enquanto Davi não vier. E aconteceu o quê? Quando vem chegando Davi, a Bíblia relata que ele era um moço ruivo, de olhos bonitos, de boa aparência. E quando ele chega, o Senhor diz: é esse aí, pode ungir. E a Bíblia diz aqui no versículo de número 13, que nós acabamos de ler: então tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e então Samuel se levantou e foi para Ramá. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Você consegue entender isso? Você entende que a história de Davi, ela começa a partir do momento em que Samuel unge a Davi, e que a partir de agora, a partir desse momento, a vida dele vai ser diferente, vai se tornar uma outra coisa. Veja bem, ele está tranquilamente lá, cuidando das suas ovelhas, das ovelhas do pai, aliás, cuidando delas, trabalhando, está tudo de boa para ele. Mas agora, chega sobre a vida dele uma unção diferenciada. Diga assim, levanta a sua mão, diga comigo: há sobre a minha vida
hoje uma unção diferenciada. Essa unção diferenciada sobre a vida de Davi iria torná-lo rei de Israel. Veja que ela é bem diferenciada mesmo. E aí a Bíblia nos relata, no capítulo, em 1 Samuel mesmo, no capítulo de número 17. Veja o verso de número 17. 1 Samuel 17, 17. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-o depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles então estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. O pai chama ele. Veja como que é a vida de uma pessoa ungida pelo Senhor. Olha como começa o trabalho de Deus. O pai chama ele e fala: Davi, vem cá. Leva algumas coisas lá para os seus irmãos lá. Eles estão lá no acampamento, na batalha, né? Leva esses queijos aqui lá para o chefe. Leva a comida lá para os seus irmãos. E vê se eles estão bem lá, como é que eles estão lá. E Davi assim faz. Entrega o queijo, entrega o alimento para o responsável que cuidava do alimento que era levado para distribuir entre eles. E Davi, naquele momento que Davi está ali, foi justamente o momento em que Golias passava fazendo desafio ao povo de Deus, ao povo de Israel. E Davi está ali, ele começa a ouvir, aquilo entra no coração dele e lhe dá uma indignação. Sabe quando você fica indignado com a injustiça? Nós ficamos indignados com a injustiça. Quando nós vemos uma pessoa sofrendo, né, ou sendo, né, maltratada por alguém, nosso coração não aceita. Pode até ser que nós não temos força para fazer algo, mas a gente não aceita. Davi não aceita. E ele fica ali conversando com os guardas, né, com os soldados, e ele escuta os soldados dizendo assim: se alguém enfrentar esse gigante, o rei vai lhe dar riquezas, a família, os pais, não vão pagar impostos, e o rei vai dar a filha em casamento a essa pessoa. E Davi começa a perguntar para eles: olha, isso aí que vocês estão falando, como é que é isso aí? E eles começam a repetir a mesma coisa. Então, o rei dará riquezas a quem enfrentar esse gigante. O rei dará a filha em casamento. A sua família, no caso, não vai pagar imposto nunca mais. Enquanto Davi está ali conversando, chegam os irmãos. Diz: Davi, o que você está fazendo aqui? Você já veio aqui para ver, né? Para ver a confusão aqui que nós estamos? A gente conhece quem você é, volta para casa. E aquela notícia chega a Saul, ao rei. E Davi se apresenta dizendo: não, eu enfrento ele. Veja que eu quero que você entenda que um processo na vida de Davi muito importante. Teve alguma pessoa aqui, nessa passagem, na palavra de Deus, que disse assim para Davi: ô Davi, por que você não enfrenta esse cara? Você pode derrotar ele. Teve alguém que disse isso para Davi? Teve alguém que ficou falando assim para Davi: ah, Davi, você agora é ungido de Deus, vai lá. Teve alguém que disse isso para Davi? Se você prestar atenção, você vai ver que ninguém encorajou Davi, inclusive os seus irmãos. Aliás, quando olhavam para ele, por ser jovem, por ser um garoto, desprezavam ele. Você vai enfrentar. Saul, quando olhou para Davi, disse assim: olha, eu não quero falar, mas ele é um guerreiro, entendeu? Ele é soldado, ele tem prática naquilo que ele faz. E Davi está dizendo: eu darei a cabeça dele nas suas mãos hoje. Aí Saul fala: mas Davi, como é que você vai enfrentar um guerreiro desse? E Davi começa a dizer, e eu vou mostrar para você a força que havia em Davi, que era desconhecida antes da unção. Davi diz assim: sabe o que é? Vou contar uma coisa para você. Quando um leão ataca as ovelhas, eu vou atrás dele, eu pego ele pela juba, eu brigo com ele, eu tiro, eu salvo a ovelha, eu mato o leão.
Quando um urso faz a mesma coisa, eu vou atrás dele, eu pego ele, eu brigo com ele. Irmão, vocês estão entendendo o que Deus estava fazendo na vida desse moço? Você já imaginou o valente que ele era? Alguém aqui já tentou enfrentar um leão? Eu aconselho ficar de boa aí. Não é legal. Um pitbull já é difícil, né? Imagina um leão. Então você vê que a coragem que havia nele, a determinação de defender as ovelhas, ou seja, as ovelhas pertenciam ao pai, mas ele defendia com tudo, com a própria vida. Ele cuidava daquilo que era dele muito bem. Então Deus, quando Ele olha do céu sobre a nossa vida, Deus não vai colocar algo nas suas mãos que você não vai cuidar de forma muito bem, que você vai desprezar, que você vai deixar de lado, que você não vai cuidar. Por isso que Deus fala, olha, vai até a casa de Jessé, porque lá vai ser, lá que você vai encontrar a pessoa que eu vou ungí-la, e ela será o rei de Israel. Assim é na sua vida. Eu não sei de que família que você veio, eu não sei de onde que você veio, do estado que você veio, ou até mesmo alguns do país que a pessoa vem, mas não importa de onde você vem. O importante é que quando o Senhor for derramar o óleo sobre a tua cabeça, você esteja preparado para se tornar uma pessoa renovada pela presença do Espírito Santo de Deus. Porque a partir daquele momento, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Ora, agora calcule e pense comigo. Se antes Davi, sozinho, sem a presença do Espírito Santo, sem a unção sobre a vida dele, ele já enfrentava um leão, ele já enfrentava um urso. Você acha que ele iria olhar para aquele gigante e não iria determinar a derrota dele em nome do Senhor dos exércitos? Sim, lógico que ele ia. E é isso que eu e você precisamos começar a tomar posse na nossa vida e entender. Lembra quando você nem conhecia a palavra de Deus e Jesus? Por quantas lutas você não passou, não foi? Quantas dificuldades na sua vida? Foi ou não foi? Eu tenho muita coisa para contar. Eu não sei você. Não é? E de repente, o Senhor derramou unção sobre a minha vida. Derramou unção sobre a sua vida. E agora, querido, muitos estão esperando, sabe o quê? Alguém colocar as mãos sobre a pessoa e dizer para ela: eis que te digo, o Senhor tem uma obra na sua vida. Ei, acorda! A unção que está sobre a tua vida já é a grande obra de Deus. O que eu e você temos que fazer é dar prosseguimento àquilo que o Senhor já colocou sobre as nossas vidas. Ei, você é ungido de Deus? Diga glória a Deus, diga aleluia, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Oh glória! Santo é o Senhor. Alguém precisa dizer para você que Deus é contigo? Alguém precisa dizer para você que Deus está com você nessa tribulação e nessa luta? Alguém precisa dizer que você vai vencer essa batalha? Ou você já tem a certeza, como o Davi tinha, de que essa batalha já é vencida? O gigante, quando olha para Davi, despreza ele e diz assim: ei, você está doido? Hein, moleque, menino tonto, você vem com pedra e pau, está achando que eu sou cachorro? E ele com escudo, né? Espada enorme. Até tentaram colocar uma armadura em Davi, mas não dá certo, sabe por quê? Não dá para colocar coisa no mundo daquele que é cheio da presença do Espírito Santo numa luta. É isso que eu quero dizer com isso? Não adianta dar conselho do mundo para você que é cristão, porque não serve para você derrotar o mal contra a sua vida. É somente a palavra, que é revestimento de poder sobre a nossa vida, que nos faz vencer. Davi olha para ele e diz assim: você vem contra mim com escudo, com espada, com capacete, vestido, armado até os dentes. Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, e hoje eu vou te matar, vou arrancar a tua cabeça e vou dar para os animais e para as aves do céu comerem. Olha, pensa numa pessoa atrevida,
numa batalha, pensa em alguém que tem a certeza da vitória. Pensa em alguém que sabe que quando invoca o nome do Senhor dos exércitos, Ele se faz presente. Davi não está dizendo para ele: eu vou porque eu matei um leão e eu sou forte. Eu vou porque eu matei um urso e eu sou forte. Eu vou porque eu aprendi a lutar dessa maneira. Não, ele está dizendo: eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E até uma diferença com relação ao urso, ele pegou na unha. Com relação ao leão, do mesmo jeito, mas com relação ao gigante, ele usou a arma da fé. Uma pedra derrubar um homem e ele cortar a cabeça desse homem, irmão, é sobrenatural. Sabe por quê, querido, que eu estou dizendo isso? Porque as armas da nossa milícia, as armas espirituais, elas são poderosas em guerra para destruir todo principado, potestade, demônios, espíritos malignos. Não param diante das armas espirituais que estão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo escreve que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Está entendendo? Diga glória a Deus. Que valente. Davi persegue, tem toda a história de Davi, né? Davi é perseguido por Saul, tem toda a história. Mas as conquistas que ele tem são enormes. Reinos, riqueza, prata, ouro. Davi tinha tudo. Diga, Davi tinha tudo. Davi tinha tudo. Ele não precisava de nada. E aí, querido, existe aquilo que a gente fala, que muitas vezes uma atitude errada, ela gera na vida de uma pessoa coisas desagradáveis. Veja que pessoa. Você já se imaginou na valentia desse moço, não foi? Você já se imaginou como guerreiro, como ele era, sim ou não? Mas Davi faz uma coisa desagradável. Ao invés de ele ir para a batalha e estar à frente junto com os seus soldados, ele resolve ficar em casa. Diga, ficar em casa. Estando na sua casa, passeando, Davi está na sua varanda e ele se encanta por uma mulher. Entenda isso. Em primeiro lugar, Davi tinha muitas mulheres. Amém? Mas ele se encanta por uma mulher. Betseba. E essa mulher, ela era mulher de um dos seus soldados, de Urias. E os dois acabam se envolvendo. Agora, o guerreiro, aquele que é uma referência de valentia para nós, de poder de Deus, até mesmo de amor por todos, porque ele não deixava que ninguém fosse maltratado, era um ótimo rei. Mas agora Davi está num processo terrível. Porque Urias vai voltar da guerra. E a mulher de Urias está grávida. Então Davi diz assim: coloquem Urias na frente da batalha para que ele morra primeiro. E assim é feito. E Urias morre. O profeta Natã procura Davi um certo dia, capítulo 12 de 2 Samuel. Eu vou ler.
porque é muito forte esse negócio que a gente tem que tratar hoje aqui. Diz assim, ó, 2 Samuel capítulo 12. E o Senhor enviou Natã a Davi, apresentando-se a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia. E dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo um viajante visitar o homem rico, deixou esse tomar das suas ovelhas, deixou de tomar, aliás, das suas ovelhas e das suas vacas, para servir o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Você vê que quando conta a história, o pobre só tinha uma cordeira, o rico tinha muitas, lá o viajante tinha muitos. Davi fica indignado, fala: mas se ele tem muitos, por que ele está pegando aquele que só tem um? E o profeta Natã diz para ele, Davi até traz o julgamento: esse homem é digno de morte, ele tem que restituir, né? Ou seja, ele fica indignado. E o profeta Natã diz para ele: você é esse homem, Davi. E aí, Deus faz ele lembrar de todas as coisas que o Senhor fez ele conquistar. Então eu quero que você, guerreiro, eu quero que você traga ao teu coração quantas lutas e quantas batalhas Deus tem provido e você tem vencido elas. Quantas dificuldades enfrentando com o Senhor, Ele tem te dado vitória. Quantas vezes nós até pensamos em parar ou em desistir? Sim ou não? Quantas vezes você fica desolado, desolada com as situações, mas de repente a palavra e ela em nome do Senhor dos exércitos, aquele que ungiu você, que derramou a vida dele, que se lançou na cruz do Calvário, vamos dizer assim, morreu por mim e por você, para que você tivesse vida, nos deu toda essa liberdade. E de repente, no meio das coisas, quando está começando a ficar tudo bem, nós tomamos uma decisão errada na nossa vida. Talvez não, com certeza, muitas pessoas, quando começarem a ver essa mensagem, vão tirar dessa mensagem, porque não vão suportar o que a palavra de Deus fala, que é a sã doutrina, a palavra verdadeira de Deus, aquela que liberta verdadeiramente o coração do homem. Porque quando o homem, ou quando a mulher, vive esse fato sobre a vida dela, não somente esse de Davi, mas pode ser qualquer um outro erro, né? Tem pessoas que dizem que, não sei se é verdade, eu acredito que está amarrado em nome do Senhor Jesus, mas diz que o ser humano tem um valor.
que quando chega no valor desse ser humano, ele se corrompe. E que muitas pessoas se corrompem até por causa do amor, outras por causa do dinheiro, outras por causa da aparência, outras por causa da atenção. Mas pessoas se corrompem, né? E quando isso acontece na vida da pessoa, o sentimento que fica na vida da pessoa é aquele sentimento que nós falamos. Foi ontem que nós falamos sobre Pedro ou foi hoje de manhã? Hoje de manhã. O sentimento de Pedro. Sabe qual é o sentimento de Pedro? Ele ter negado Jesus já pela... E o mestre para, porque eles estão levando o mestre depois de ter castigado ele já um pouco. E olha, sabe aquele cruzar de olhar entre aquele que recebeu e aquele, né, que recebeu a palavra e aquele que deu a palavra? Porque Pedro tinha jurado: Senhor, eu vou contigo onde o Senhor for, eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei. E Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quando Pedro nega, as 3 vezes Jesus passa, e o olhar dos dois se cruza. O sentimento é aquele: o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Por que, nossa, eu tinha tudo, eu não, sabe, eu não podia ter feito isso. Então naquele momento, Davi, dentro do coração dele, e no Salmo de número 51, ele escreve: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que puro? Porque era puro, mas se perdeu. Tinha a pureza do Espírito Santo, porque o Espírito Santo havia se apossado da vida de Davi ali de uma forma sobrenatural. E agora Davi, ele já não está mais sentindo aquela pureza do Espírito Santo. Então a alma, o coração, ele se sente perturbado em si. Sabe quando ele escreve: por que te perturbas, ó minha alma, dentro em mim? Ele está sentindo que a presença do Senhor esvairindo da vida dele. Então ele diz: renova dentro de mim um espírito inabalável. Por quê? Porque a sua alma, os seus desejos estão lhe derrotando, estão acabando com a vida dele. Porque a vida, ela não consiste em bens, em propriedades ou em dinheiro. Aqui, ó, a vida está aqui, a vida está em mim. Não em bens, os objetos, mas perder a presença do Espírito Santo sobre a minha vida é que eu não posso nunca na minha vida. Então, isso que Davi está sentindo é a falta do Espírito de Deus. Por isso que ele diz: não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Por que ele está dizendo tudo isso? Porque aquilo que trazia alegria ao coração dele, que era a presença preciosa do Espírito Santo sobre a vida dele, ele já não consegue mais sentir. Por quê, querido? Porque as atitudes que ele tomou levaram ao esvaziamento espiritual sobre a vida dele. Já vi muita gente dizer assim: eu estou tão frio na fé, eu estou tão fraco na fé. Mas quando nós examinamos a nossa vida, nós vemos que nós afastamos Deus de nós, nós afastamos o Espírito de Deus da nossa vida, por causa das atitudes que estamos tomando durante a nossa vida. Mas, durante o diálogo, aleluia, glória a Deus, o próprio profeta Davi diz que Deus já te perdoou, Davi. Sabe por que Davi recebe o perdão? Porque
no imediato, quando a palavra chega ao coração dele, do profeta Natã, o repreendendo pela atitude, com uma ilustração, que ele entendeu o que ele fez, o coração dele se derrete na presença do Senhor, e acontece a coisa mais preciosa na vida de uma pessoa. Diga: arrependimento. Diga bem devagar para ficar cravado no seu coração: arrependimento. O arrependimento no coração de Davi o constrange de uma tal forma que ele necessita, ele precisa, ele quer a presença do Espírito Santo de novo na vida dele. E ele não quer de maneira alguma que o Senhor fique afastado da vida dele, e ele quer que seja renovado o espírito inabalável, aquele espírito firme, que ficava na presença do Senhor, que lutava, que ia em frente, que não desistia, que já profetizou a morte do gigante antes da luta. Ele quer aquele espírito de volta sobre a vida dele, porque ele não quer continuar sendo a pessoa que ele estava se tornando. Então, o importante da mensagem de hoje, o que vem ao nosso coração, é se eu ainda quero ter um espírito inabalável, ou se eu acostumei e está tudo bem eu viver da forma como que eu estou vivendo. Porque se eu disser que está tudo bem da maneira com que eu estou, se eu me achar santo, se eu me encontrar muito bem, é sinal que tudo que eu fiz de errado, não houve na minha vida arrependimento. O meu coração, ele ainda continua endurecido, mas se em mim haver arrependimento, o Senhor vem com as mãos, estende sobre a minha vida e me perdoa, e me restaura, e renova em mim o espírito de poder sobre a minha vida, porque Ele é amor. Aleluia. Diga glória a Deus, querido. O filho pródigo esperava de seu pai uma grande correção. Talvez Davi esperasse de Deus um grande castigo, mas a única coisa que Deus disse foi: ô Davi, a batalha na sua casa vai ser constante agora. A espada nunca mais deixará ela. Eu te perdoo. Só que a torcida do Flamengo e do Corinthians vai ficar sabendo o que você fez. E foi o que aconteceu. Todo mundo conhece sobre isso. Mas Deus não deixou de chamar Davi de um homem segundo o coração dele. Deus não desprezou Davi porque Davi pecou. Deus não abandonou Davi. Mas a característica que fez com que Deus não o abandonasse era a prontidão para o arrependimento, deixar o que fez e voltar à essência, e arder o coração de desejo por voltar à essência que era. A essência que eu quero falar para nós hoje é a essência do primeiro amor. Você lembra? Lembra? Lembra que se tivesse aquela tempestade, chuva de granizo, inundação na rua, você pegava uma boia e ia para a igreja para adorar ao Senhor, porque você queria ouvir a palavra do Senhor desesperadamente? Você lembra? Lembra ou não? Que podia estar um frio de rachar, que podia estar com febre de 40 graus. Hoje, a gente medir na igreja, se tiver com isso, você vai voltar para casa, por causa desse tempo aí. Mas você lembra? A gente ia resfriado, com dor na coluna, ia arrastando a perna, ia machucado, ia com muleta. Sabe por que a gente ia? Porque o Espírito de Deus havia se apossado da nossa vida. E nós não andávamos porque nós queríamos, nós andávamos porque foi gerada uma fé tão maravilhosa e sobrenatural em nós, nós não conseguíamos parar a nossa vida espiritual. Nós não conseguíamos deixar de adorar a Deus. E quando errávamos,
Uma palavra no altar nos constrangia quando nós estávamos sentados. O nosso coração se derretia na presença de Deus. A gente ajoelhava no chão, começava a chorar, implorar perdão para o Senhor, pedir oração para o pastor, para o presbítero. Eu fiz errado, eu fiz assim. Era ou não era? Nós precisamos olhar para o coração de Davi. Nós precisamos olhar para o nosso coração. Não comparar, mas entender o sentimento de arrependimento, como que ele pode mudar a nossa história, a nossa vida. Davi continuou sendo rei, Deus não tirou o reinado dele. Davi continuou com todos os bens, continuou com todas as coisas. Davi foi feliz até o fim da vida dele. Teve um monte de luta, mas foi. Teve um monte de coisas que aconteceram, até o próprio filho se levantou contra ele. Aconteceram coisas terríveis na família, por causa do que ele deixou entrar sobre a família. Mas Deus não abandonou ele. Sabe aquele pai que sabe que tem que corrigir o filho, para o filho não voltar para o caminho errado? Mas que não deixa e fica junto com o filho, mesmo repreendendo. Eu te amo, mas eu tenho que te corrigir. Aliás, quem ama, corrige. Quem ama, repreende. Quem não ama, deixa largado. Não é verdade? Volta à essência. Volta para a casa do Pai. Volta a adorar a Deus. Larga a meninice da fé. Cresça no Espírito. Cresça na graça. Cresça no poder de Deus. Cresça na autoridade do Senhor sobre a sua vida. Gigantes podem se levantar contra você. Será que você vai profetizar de novo? Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo você vai estar derrotado, inimigo. Mal, fome, peste, hoje mesmo você vai estar por terra sobre a minha vida. Será que nós poderemos fazer isso hoje? Será que profeticamente você, com a sua boca, pode produzir isso? Dizer, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Não é? Pai, estou morrendo de medo dessa situação, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Deus, eu não consigo enxergar a solução, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ninguém precisa ficar me empurrando, dizendo, Deus é com você, você é ungido de Deus, porque eu sei quem me chamou, eu sei de quem é a glória, e eu sei a quem pertence a honra, a autoridade e o poder, que é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, olha para mim aqui. Se alguém não te der atenção, vai mudar a tua história com Deus? Irmão, eu já vi pessoas desistindo de coisas por causa de uma postagem de Facebook. Pela misericórdia do Senhor. Onde está o povo guerreiro? O povo adorador? O povo que chora na presença do Senhor? Onde estão os valentes, como Davi que o Senhor chamou? Será que estão tão adormecidos que não conseguem olhar mais para a glória de Deus? Mas conseguem somente enxergar as suas almas, né? Os seus desejos. Quantas pessoas desistem porque não são o centro da atenção? Porque não aplaudam mais aquela pessoa? Porque não lhe dão mais a devida honra ou glória? Eu não vivo, e você também não, pelo que as pessoas pensam ou falam. Eu vivo por aquilo que o Senhor me chamou e me ungiu. E você também. Então, pensa na pergunta do céu. Por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O que faz a sua alma ficar abatida então? Se eu sei que Deus é comigo, se eu tenho certeza e convicção disso,
Se eu conheço os meus erros, os meus pecados, se eu me arrependo desse mal, se eu me lanço na presença do Senhor, se eu confesso diante dEle, então não há motivo para que o Senhor não restitua a minha vida e a sua vida espiritual. Não há motivo para que você continue caindo, olhando as circunstâncias, vendo a situação passar e dizendo, eu prossigo assim. Não, se há o desejo na sua vida de mudança, hoje, diga hoje, é o meu dia de mudar diante do Senhor. O que foi, foi. O que passou, ou aquilo que passou não pode mais retornar sobre a minha vida. Amém? Porque já é passado. E se é passado para mim, imagina para o meu Deus, que é bondoso, misericordioso, maravilhoso. Veja que Jesus, ele chama muitas vezes, você vai ver. Ele diz, olha, vá e não peques. Vá e não peques mais. Ou seja, continue. Seja firme, vá em frente, mas não cometa o mesmo pecado de novo. Chega, stop, né? Para com isso. Vamos viver na presença do Senhor, vamos nos lançar aos pés do Senhor Jesus e dizer para Ele, Senhor, eu me arrependo de todo o meu coração, eu me arrependo, Senhor, eu me lanço aos teus pés, eu não devia ter feito, eu não devia ter falado, eu não devia ter ouvido, porque às vezes nós ouvimos coisas que contaminam o nosso coração, ouvemos coisas que contaminam a nossa mente, não é verdade? Ou falamos, ouvindo, ouvendo, ou falando, pedimos ao Senhor que nos perdoe desse mal, porque nós estamos num processo de recuperação espiritual diante de Deus. Está entendendo, igreja, essa retomada da igreja? Nós não podemos deixar algo no nosso coração tentando nos levar, ao invés de prosseguirmos à frente, de retrocedermos, né? De ficar parados enquanto as coisas continuam. Então você não vai mais retroceder, você vai avançar em nome do Senhor Jesus para a tua conquista. Mas hoje você descarna da sua vida todo esse mal que te perseguiu, tudo aquilo que estava sobre você, que acusava a sua alma, né? Os seus sentimentos muitas vezes te enganavam porque você recebia a acusação. Olha a palavra de Deus, prossiga, vá e não cometa mais esse pecado. Não faça mais isso. Diga glória a Deus, querido. Eu sei que é uma palavra forte, mas é uma coisa que nós precisamos nos colocar na presença do Senhor. Amém? Diga glória a Deus aí. Eu quero que você fique em pé, coloque a mão no seu coração, né? Vai ter um fundo musical aí, ou alguém vai fazer um... E nós vamos fazer uma oração nesse momento aí. Que tipo de oração é, pastor? É oração até que as crianças, a Aninha, a Micaela, vão colocar a mão no coração, vão ficar quietinhos e vão orar também, né? E vai pedir perdão para o Papai do Céu, porque pode não ter pecado assim, daqueles assim escabroso, mas já desobedeceu a mãe, já retrucou, então tem pecado também, tem que pedir perdão para Deus. Até o Miguel que pegou os biscoitos do Lucas. Amém, querido? Então feche os seus olhos, que nós vamos nesse momento, fazer uma oração ao nosso Papai Celestial, em pedido de arrependimento diante do altar dele. Eu pensei. Amém? Põe a mão no teu coração. Você que está em casa, coloca a mão no seu coração também. E lembre-se, ainda há esperança para você. Ainda tem jeito a sua vida. Deus ainda te quer ao lado dele. Senão, Deus não permitiria que você ouvisse essa mensagem hoje. Mas lembre-se, o que comanda o mover do Espírito Santo nesse momento, não é a minha palavra orando por você, mas sim é o seu coração, diante do altar do Papai querido, se arrependendo dos seus pecados, dos seus erros,
e pedindo para Ele para que você volte à essência. Ô irmão, só para você entender, porque às vezes a gente fala de coisa pesada assim, as pessoas ficam meio, né? Ô irmão, fofoca é pecado grave, viu, na igreja, viu? Jogar um irmão contra o outro também é gravíssimo, viu, irmão? Falar de alguém sem a pessoa estar presente também é super grave diante de Deus. Quando alguém estiver falando mal de uma pessoa que você conhece, fala, pera um pouquinho que eu vou ligar para ela, deixa ela vir aqui para se defender perante você. Porque fala quando a pessoa não está presente é fácil, né? Às vezes a pessoa nem fala por maldade, vamos dizer assim, né? Mas talvez a interpretação da pessoa não era verdade, não foi aquilo. Está entendendo ou não? Então, querido, nós pecamos quando falamos, quando vemos, quando ouvimos, né? Então, existe N formas aí do mal entrar sobre a nossa vida e nos trazer constrangimento, porque isso nos constrange diante daquele que nos conhece. E tem um fato aqui, só para a gente continuar na nossa oração. Davi sozinho. Sabe o que Davi fazia sozinho? Cuidava das ovelhas, defendia do leão, defendia do urso. Deus sonda o coração meu e seu quando você está sozinho, quando você está sozinha. Na igreja, né, vamos dizer assim, todo mundo na igreja é santo, mas Deus vê você é quando você está sozinho, só Ele e você. Amém? Então, se você está sozinho na sua casa, lembra que o Senhor está visitando o seu coração nesse momento, está visitando a sua alma. E você que está aqui na igreja, Deus está visitando a sua alma agora, visitando o seu coração. E olha, não tem como você esconder nada de Deus, porque Ele conhece você. Ele conhece os seus pensamentos, os seus desejos. Não adianta você esconder. Basta você entregar o seu coração diante do altar de Deus. Se você quiser ajoelhar, você pode. Se você quiser chorar na cadeira, você pode. Isso é com você. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, segundo o Senhor a palavra lançada sobre as nossas vidas hoje, pedimos, ó Deus, a Tua bênção. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Deus, nesse momento, sim, ó Pai, venha aos nossos corações e faça, Deus, conforme o Salmo 51. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, Senhor. Renova dentro de nós, Senhor, um espírito inabalável. Espírito Santo, nós não queremos ficar longe da Sua presença. Pai, não tire de nós o Teu Espírito. Restitui, Senhor, no nosso coração a alegria da salvação, Pai. Sustenta-nos, ó Deus, com Teu Espírito Santo. E nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. E também, ó Pai querido, que nós possamos ouvir a Tua voz e Te obedecer. Porque como está escrito, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, ó Deus, que o sacrifício nosso seja a obediência à Tua palavra, ao Teu poder, à Tua graça, ao Teu amor e bondade. Espírito de Deus, toma a vida desta pessoa que está orando nesse momento. Envolva ela com o Teu amor e poder, ó Pai querido, para que haja, Senhor, perdão aos corações arrependidos, angustiados, ó Deus, de estarem vivendo, Senhor, sim, ó Pai, de estarem buscando a Ti várias vezes durante o dia, a noite, e não sentindo a Tua presença, por causa da contaminação que há no coração dessa pessoa, por causa de palavras, ou por causa, Senhor, de atitudes que ela tomou. Espírito Santo, Tu és tremendo e maravilhoso. O Senhor sonda o coração dos Seus filhos. Então, ó Pai querido, traga, Senhor, mais uma vez a vida de cada um de nós, a alegria, Pai, da salvação. Sim, ó Deus, a alegria pela Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas eu vou pedir para você uma coisa. Ore a Deus e peça para Ele te fortalecer,
todos os dias da sua vida. Porque um coração que toma decisões sábias, toma decisão diante de Deus, em principal, de quebrantamento. Porque o Espírito de Deus, Ele nos convence do pecado, a ponto de nos fazer humilhar diante do Pai Celestial. Porque quando nós fazemos isso, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, esses frutos do Espírito Santo vêm sobre as nossas vidas. E eu quero mantê-los, ó Deus, dentro do meu coração. E quero manter o meu coração longe. Diga para Ele, diga para o Senhor: eu quero manter o meu coração longe de toda essa contaminação do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai querido, abençoa as pessoas que estão em casa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Não esqueçam do aniversário da igreja, dia 24, sábado, com a presença do Bispo Josué. Vai ser uma grande bênção. Fica na paz.